Capítulo 2, Vampiro. Tradutor. English Fantasy Translation Editor. English Fantasy Translation. Lin Huang sentiu seu coração bater cada vez mais rápido quando entrou no quarto de Lin Xin. A luz do quarto dela estava a ter entrado pela janela quebrada. Ele segurou o pé de Lin Xin, e um som turvo ecoou de sua boca. Lin Xin rapidamente se escondeu atrás da cabeceira da cama, seus pés estavam a poucos centímetros daquele ser assustador. Ela ficou horrorizada. Ela chorou e seu corpo tremia. Ela estava muito assustada para sequer pensar em fugir. Lin Huang então olhou para o homem. Ele tinha cabelos ruivos, o queixo e as roupas estavam cobertos de sangue. O que chamou a atenção de Lin Huang foram seus olhos, eram vermelhos como sangue. Lin Huang ficou entorpecido. Por um segundo, pensou que o homem poderia ser apenas um vampiro. Ele olhou ao redor do quarto de Lin Xin, e notou a mochila dela no lado esquerdo da porta. Com medo, ele jogou a mochila escolar na direção do homem. Os sentidos do vampiro agiram rapidamente, ele imediatamente agarrou-o e rasgou-o. Nessa breve distração, Lin Huang correu para a cama, carregou Lin Xin e saiu correndo do quarto. Justamente quando eles pensaram que estavam seguros, Lin Xin gritou a plenos pulmões. Lin Huang se virou para ver o braço cheio de veias do vampiro no pé esquerdo de Lin Xin. Feche os olhos, instruiu Lin Huang. Lin Xin imediatamente fez o que lhe foi dito. Lin Huang viu uma lâmpada perto da cama, pegou-a e bateu no braço do vampiro com força total. A lâmpada da lâmpada era feita de pedra de luz branca que emitirá luz de alta temperatura se quebrada. Era barato, mas extremamente perigoso. Os ricos nunca confiariam em tal lâmpada, mas agora ela era de fato um salva-vidas. A lâmpada do abajur quebrou ao atingir o braço do vampiro e uma forte luz branca encheu a sala. A pedra de luz branca quebrada liberou um calor insuportável que fez o vampiro gemer e soltar o pé de Lin Xin. Lin Huang fechou os olhos enquanto dava os últimos passos e quando abriu os olhos, já estava na porta. Ele não perdeu tempo, preocupado que a visão do vampiro se recuperasse, Lin Huang desceu as escadas correndo ofegante. Enquanto corria, ele se lembrou de ter lido em um livro de contos de fadas que os vampiros odiavam luzes porque queimavam seus olhos. Os vampiros são criaturas noturnas. Nasceram para caçar no escuro e evitavam locais com luzes e foi justamente por isso que o vampiro se absteve de entrar no quarto de Lin Xin mais cedo. Do andar térreo, sons de vidros quebrando vinham do andar de cima. Foi quase como se as luzes penduradas no quarto de Lin Xin tivessem caído. Esconda-se no banheiro e tranque a porta. Lin Huang ordenou Lin Xin imediatamente. É você? Lin Xin perguntou ao irmão com tom trêmulo. Eu posso lidar com ele. Você esqueceu que me formei como o primeiro da turma no Hunter Reserve College? Seria uma distração se você ficasse aqui comigo. Lin Huang explicou amorosamente para sua irmã. Lin Xin assentiu e fez o que lhe foi dito. Ela tinha fé em seu irmão. Lin Huang tinha um plano de ação. Ele primeiro enviou um sinal de socorro para Heart Network e depois correu para a cozinha para pegar uma faca. O nível mais baixo de um vampiro era pelo menos o nível ferro. Além de possuírem 10 vezes a força de um adulto, com seu poder de sangue, eles eram muito mais fortes que um monstro de nível ferro. Qualquer um que encontre monstros de nível ferro não pode sair vivo, incluindo os caçadores do Hunter Reserve College. Portanto, o que Lin Huang disse à sua irmã foi apenas para confortá-la, pois sabia que havia uma probabilidade de perder para esse vampiro. Ele pensou, no entanto, que era estranho que sua cabeça estivesse clara quando ele se deparou com o monstro antes, embora ele estivesse com tanto medo e ansiedade. Naquele momento, tudo o que ele leu sobre vampiros passou pela sua mente. Os vampiros eram monstros semelhantes aos humanos. Eles se misturavam ao estilo de vida humano durante o dia, mas seu desejo por sangue surgia à noite. A comida deles, sangue humano e sangue de meninas, era especialmente deliciosa, sua favorita. Eles sentem cheiro de sangue a algumas centenas de quilômetros de distância. Mesmo para um vampiro de nível ferro, assim que seu poder de sangue fosse ativado, sua força, velocidade e defesa se amplificariam. Seus corpos seriam cobertos por uma camada de energia formada a partir do poder do sangue reunido. A camada de energia poderia até se transformar em asas, caudas, garras e outras armas que multiplicariam sua eficácia. Os vampiros podem odiar a exposição a luzes brilhantes,
mas isso não os enfraquece. Seu único ponto fraco era uma substância chamada divisor séptico, que só poderia ser extraída de uma planta rara. Na realidade, o divisor séptico era venenoso para a maioria dos organismos com carne, incluindo nós, humanos. Assim que contaminasse uma ferida, penetraria no sistema circulatório sanguíneo do organismo e mataria os glóbulos vermelhos. Era vendido em farmácias e alguns caçadores usavam-no para molhar as armas. O divisor séptico tinha o efeito de repressão perfeito sobre os vampiros, pois abriria a camada de sangue em seu corpo se eles tocassem uma arma embebida em divisor séptico. Isso faria com que o corpo do vampiro apodrecesse e sem um antídoto, ele derreteria no chão em 3 horas. Porém, o divisor séptico não era barato. Mesmo um caçador licenciado pensaria 2 vezes antes de usá-lo generosamente, apenas em tempos de emergência. As economias de Lin Huang não foram suficientes para ele comprar um. Enquanto ele lutava com seus pensamentos, seu anel começou a vibrar novamente. Eu sou o caçador Li Lang. Presumo que você pediu ajuda para ser enviada. Uma voz madura, mas jovem soou na linha de resgate através dele. Minha casa está sendo atacada por um vampiro. Assim que Lin Huang terminou sua frase, ele ouviu um baque alto. Então, uma sombra saltou do 2º andar e apareceu não muito longe dele. Eu defini a localização no meu anel, por favor, se apresse. Com isso, ele desligou o telefone. Ele precisava se concentrar em derrotar um inimigo 10 vezes mais forte que estava diante de seu rosto. Bang! 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 Passos pesados caminharam em sua direção, e ele mal conseguia distinguir o ser à sua frente devido à poeira no ar. Quando desapareceu, ele estrelou diretamente nos olhos vermelhos do vampiro que também o miravam. Lin Huang sentiu uma onda de arrepios. Em uma fração de segundo, o foco do vampiro mudou para a direção do banheiro. Ele podia sentir o cheiro da presa que estava caçando. A presa estava logo atrás da porta. Era um perfume delicioso e irresistível para ele. Ele estava babando, do queixo ao chão. O vampiro imediatamente correu na direção do banheiro, ignorando Lin Huang. Lin Huang reuniu coragem e gritou: Ei, você esqueceu alguma coisa? Para o vampiro enquanto ele jogava a faca no corpo do vampiro.